Seja bem-vindo ao RN Amapá, um jornal que tem compromisso com você e com a verdade. Agora, começa para os 4 cantos do Amapá, para informar e com verdade e responsabilidade, o RN Amapá. Nesta última sexta-feira, começou a ser discutido a possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial. Acompanhe a matéria. Líderes partidários se reuniram com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para debater a pauta da próxima semana. Entre os pontos, os líderes avaliam que um projeto sobre a manutenção da ajuda federal aos trabalhadores informais possa ser construído nas próximas semanas. Ainda comentando a respeito de auxílio emergencial, brasileiros que moram no exterior descobriram brecha para poder receber o auxílio emergencial. Preste bastante atenção. A Controladoria Geral da União está apurando as denúncias, mas ainda não tem ideia da quantidade de pessoas que fraudaram o sistema para se inscrever no programa. Quem for identificado será obrigado a devolver os valores e poderá sofrer sanções civis e penais. E ainda com notícias nacionais, deputados e senadores protocolaram neste sábado representações contra o ministro da Educação e contra o general Augusto Heleno. Presta atenção e já eu volto comentando com o Odinei Nogueira, nosso comentarista político. Após a autorização do ministro Celso de Mello de divulgação do vídeo de reunião ministerial ocorrida em 22 de abril, os senadores Randolfo Rodrigues e Fabiano Contarato e os deputados Alessandro Molon e Joênia Vapchana apresentaram ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, representação contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub, por ofensas e ameaças contra pessoas, povos e instituições. Para os parlamentares, a reunião apresenta um conjunto de ofensas e ameaças expressadas ou veladas em expressões indecorosas, grosseiras e constrangedoras contra diferentes pessoas, povos e instituições. Nós estamos aqui com o Odinei Nogueira, nosso comentarista político, para poder falarmos a respeito sobre o que está acontecendo nesse momento tão difícil de pandemia entre os poderes políticos no nosso Brasil. Tudo bom, Odinei? Tudo bom, Marcos Oliveira? Nós estamos aqui com a missão na Record News Amapá de informar você, nossos telespectadores, a respeito da política nacional e estadual aqui no nosso estado do Amapá, logicamente. Odinei, nós temos visto nos últimos dias muita coisa acontecendo. Infelizmente, podemos dizer assim, são muitas as pessoas que estão realmente mostrando a solidariedade, estão mostrando realmente o compromisso com o povo, mas podemos ver também muitas pessoas no momento oportunista. Infelizmente, isso acontece. Isso tanto na área política, né, nos poderes políticos, como também podemos ver, né, pessoas que são donos de empresa, empresários também, se aproveitando desse momento para poder superfaturar. Isso nós estamos vendo em todos os sentidos. Agora, eu queria comentar um pouco sobre esse vídeo que foi liberado pelo ministro Celso de Mello, né, que foi liberado nesse momento agora, no dia 22, sobre a reunião do dia 22 de abril, que foi com os ministros e com o presidente, onde o presidente até falou sobre questão de segurança pessoal dele, da família dele. Eu vou até colocar essa matéria agora, para que daqui a pouco nós possamos voltar comentando. Preste atenção aí nessa matéria e já eu volto comentando com o Odinei Nogueira. Estou me lixando com a reeleição. Vamos ter que reagir, pessoal. É outra briga. Tem que ser um governo com altivez. Se expor, mostrar que nós temos o povo do nosso lado. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Odinei, pelo que eu posso ver,
mediante tudo que está acontecendo, a gente vê uma certa diferença de opinião, uma divergência de opiniões entre os três poderes, né? Que é o legislativo, o judiciário e o executivo. Você, como comentarista político, o que você pode nos esclarecer nesse momento? Então, Marcos Oliveira, é importante deixar claro que as instituições, elas não representam a democracia. As instituições, ela representa o Estado de Direito, que é o atual como nós vivemos no Brasil. O Brasil é um país de Estado de Direito. Nossas políticas são regidas assim. A democracia representa a vontade popular. E ninguém mais, ninguém menos, já que estamos falando do STF, tem atingido tanto a democracia, quanto as instituições, quanto o STF. Como o senhor bem colocou, tem divergência entre opiniões, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Na verdade, o que eu observo? Eu observo que o Legislativo e o Judiciário estão em meio que uma queda de braço contra o Executivo, que foi eleito pela sua maioria do voto popular, através do voto. Né? Nas eleições de 2018, foi eleito o presidente Jair Bolsonaro, que tem lutado muito para tentar na verdade, gerenciar o Brasil, levar o país à frente, mas em contrapartida está encontrando muitos obstáculos, tanto do Legislativo quanto do Judiciário. A prova é esse vídeo da reunião ministerial, que era uma reunião a portas fechadas, que surgiu desde aquela questão do Moro, saiu do Ministério, que era um super-ministro, tinha vários poderes, né? Foi juntado ali o Ministério da Justiça e do Trabalho, mas acabou saindo do governo, sem mais delongas, saiu do governo achando que teria alguns encargos, descontente com algumas colocações do presidente. De repente, o estopim dessa saída dele foi nessa reunião, onde o presidente, nada mais, nada menos, fez com que cobrar dos ministros, ele é um representante do povo, ele é o chefe dos ministros, né? Podemos colocar assim. Então, nada mais ali ele estava cobrando. Se você assistir o vídeo na íntegra, né, como nós colocamos alguns trechos, ele nada mais, nada menos do que cobra dos ministros que sejam tomadas atitudes, sejam tomadas medidas mais enérgicas contra situações que estão sendo impostas tanto pelo STF como pelo Legislativo no Brasil afora, né? Nos estados também está acontecendo muita coisa que a população em si não concorda. Agora, o que a gente pode ver é que, infelizmente, muitas vezes, porque até onde a gente pode entender que o presidente está ali, ele escolhe os ministros, né? Escolheu ali os ministros, que é a equipe dele, e o dever dos ministros deve ser o quê? Cuidar da sua área, da área ao qual ele é responsável, e proteger, blindar, jogar no mesmo time que é a executiva. Mas, infelizmente, como a gente tem visto várias vezes, assim, várias trocas, várias divergências nesse caso, a impressão que nos dá é que, às vezes, vamos dizer assim, é muita estrela no time, não é? Sim, o que acontece? A gente gosta de analisar da seguinte maneira: se eu sou representante de um time e eu não estou contente com aquele jogador, com aquela atuação, eu tenho o direito de trocá-lo. Então, é mais ou menos assim, na verdade, é basicamente assim que funciona o Executivo. Ele tem os ministros e os ministérios ao seu dispor, né, ao seu critério. Ele pode nomear, ele pode tirar o ministro também pode pedir exoneração, como foi o caso do ministro Nelson Teich, saiu ultimamente do ministério, mas não saiu tirando pedra em ninguém, fez a parte dele, até onde ele achou que era cabível fazer, e pediu a saída normal, como acontece em qualquer outra empresa. O importante aqui é deixar bem claro que os ministros estão para trabalhar de acordo com a vontade do presidente. E eu tenho certeza que o presidente foi eleito pela maioria dos votos da população e para que sejam cumpridas as promessas que foram feitas em campanhas pelo presidente Jair Bolsonaro. Uma outra coisa que a gente pode ver é que isso não acontece somente ali em questão com os ministros. Podemos ver também com os governadores, né? Governadores que muitas vezes tentam, nesse momento, a impressão que nos é passada, o que nós podemos ver é que quer colocar a autoridade acima da Constituição. A verdade é essa. Colocando a autoridade acima da Constituição. A gente pode ver alguns vídeos agora nesse momento, por exemplo, de pessoas sendo algemadas, pessoas nesse momento aí, poxa, que não há essa necessidade. Pessoas sendo tratadas como se estivesse cometendo algum crime. Tudo bem, temos que cuidar, sim, da vida, cuidar um do outro, ter aquela responsabilidade, de fato.
Mas desde o momento, pelo menos eu penso dessa forma, se eu estiver enganado, por favor, me corrija, Dinei. Eu penso que a lei está acima até mesmo de um decreto que é estabelecido. A lei da Constituição, por exemplo, nós temos o direito de ir e vir. E esse direito parece que está sendo zelado por muitas pessoas, vamos dizer assim, muitas autoridades nesse momento. O que você tem a dizer sobre isso? Nisso aí, na verdade, nós verificamos mais uma interferência do STF, quando ele toma para si a responsabilidade de jogar para os estados a autonomia deles criarem seus próprios decretos, tanto os estados quanto os municípios, gerados por esses estados. Ainda que o presidente queira gerar um decreto, como ele tem feito, gera decreto, libera algum serviço essencial, ou pelo menos adiciona como serviço essencial, a título de exemplo, cabeleireiros e salões de beleza e academias, muitos estados não aderiram. Outro serviço essencial é o fato das igrejas. Algumas igrejas em alguns estados estão funcionando mesmo com a capacidade reduzida. Isso foi sancionado pelo presidente, foi decretado pelo presidente, mas nem todos os estados aderem a esse decreto. Enfim, como eu falei, mais uma interferência do STF. Sim, e é como nós temos costumado dizer, e até o presidente falou nessa reunião, todos nós estamos no mesmo barco. Eu penso o seguinte, bem, não estou aqui nem para poder ficar dando a minha opinião, mas pelo menos se nós estamos no mesmo barco, se o barco ele afundar, todo mundo afunda. Todo mundo afunda se o barco ele afundar. Não seria melhor unir, né? Não seria mais coerente? Porque aquele negócio, vem aí as eleições, né? Futuramente vem as eleições. Mais importante do que ganhar as eleições é o porquê você deseja ganhar as eleições. De fato, de verdade, é lutar pelo povo, é lutar pela prioridade, seja do Estado ou seja do país, né? Agora a gente está em eleições municipais, mas em 2022 vem aí as eleições estaduais e a nacional, que é a questão do presidente, o governador. Agora, qual é o objetivo? O objetivo realmente é lutar pelo povo ou lutar pelo seu próprio ideal, pela sua própria ideia? Porque independente de crença, ideologia, independente disso, todos nós somos brasileiros. Todos nós estamos no nosso país e somos brasileiros. E nesse momento, nós não temos que lutar pelo que acreditamos, pela nossa crença pessoal, e sim temos que lutar pelo Brasil e pelo povo. O objetivo não é esse, salvar vidas? Então, eu creio que seria uma ideia a ser vista, principalmente pelos parlamentares, pelos executivos que estão nos assistindo nesse momento. Agora vamos falar um pouco do Amapá, mais preciso, Macapá. Você pode ver aí nesse vídeo uma rua que estava alagada. Essa rua aí é a rua 26 de julho, que fica no Novo Buritizal. Eu quero pedir, por favor, ao prefeito da nossa cidade, eu sei que vivemos em época de pandemia, eu sei que estamos aí lutando numa operação que é a Operação Lockdown, e daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre isso, mas, olha, dê uma olhada com carinho, porque o povo precisa trabalhar, as pessoas precisam trabalhar, precisam sair para resolver as coisas e é muito chato a pessoa estar saindo e de repente passa um carro, passa uma moto e joga água para cima dessa pessoa. Quantos são os lugares que nesse momento estão aí nessa situação, porque assim como acontece na rua 26 de julho, também um morador do Vale Verde enviou um outro vídeo. Presta atenção. Mostrar aqui a situação do bairro Vale Verde, aqui em frente à Escofeira. Olha aqui, ó, chuva, muita chuva, muito tudo alagado, tá bom? Então, quero pedir ajuda aí, né, dos governantes para olhar aqui essa situação, dos poderes cabíveis, né, para olhar a situação aqui do bairro do Vale Verde, porque o bairro todo está inundado.
Esse vídeo quem nos enviou foi um morador do Vale Verde. Ele está falando da rodovia JK, em frente à Expofeira, e da Rua 1, onde também está acontecendo essa questão de alagamento. E toda vez que passa, você pode ver aí o carro passando aonde, próximo do pedestre e a água jorrando em cima dele. Isso daí eu peço, por favor, às autoridades, aos prefeitos, que dêem uma olhada. Agora, eu quero chamar a sua atenção, porque esse programa ele é seu. Tem como chegar, aproximar um pouco mais aqui, por favor, câmera? Tem como? Isso. Esse programa ele é seu. Você pode estar fazendo as suas denúncias, é isso mesmo, denúncias como essa. Você pode estar aí fazendo as suas reclamações, falando, enviando vídeos da sua rua, enviando vídeos, talvez, do trabalho público, como tem sido, o atendimento público, como tem sido. Você pode estar enviando para esse WhatsApp, o qual nós estamos colocando aqui agora. Preste atenção aí nesse WhatsApp, 9107-4121. Você pode estar enviando aí as reclamações, a sua opinião, a pauta do programa, que nós vamos colocar aqui no programa e vamos te ajudar. Porque você é o nosso repórter voluntário. Você também pode ter acesso à nossa página no Facebook, Marcos Oliveira, é Marcos com U, tá bom? Marcos Oliveira, a página no Facebook e no Instagram, oficial Marcos Oliveira. Fique ligado em tudo o qual acontece aqui no Record News Amapá, porque o que acontece aqui vira notícia. Agora, notícia de restituições de pagamento de imposto de renda. Nessa última sexta-feira, dia 22, foi aberta a consulta para os primeiros lotes para receber o imposto de renda. As consultas poderão ser feitas por meio da página da Receita na internet ou pelo telefone 146. O órgão disponibiliza ainda um aplicativo para tablets e smartphones para consultar as informações sobre a restituição do imposto de renda e a situação cadastral do CPF. Em 2020, o pagamento da restituição será realizado em lotes no último dia útil do mês, sendo que anteriormente ocorria no dia 15. Esta é a primeira vez que as restituições começam a ser pagas ainda durante o prazo de transmissão das declarações. Congresso avalia adiar as eleições para o dia 15 de novembro ou dia 6 de dezembro. Preste atenção. A ideia é permitir que as eleições ocorram com a segurança, sem riscos relacionados ao novo coronavírus, mas evitar também que os atuais mandatos de prefeitos e vereadores sejam prorrogados. Antes de pensar na data, é preciso resolver se a decisão será mesmo a favor do adiamento. A partir daí, a escolha da data será resolvida após consulta ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. Este ano, as eleições estão marcadas para 4 e 25 de outubro. Agora voltamos com o nosso comentarista político, o Odinei Nogueira. Odinei, o que você acha do adiamento das eleições? Bem, já está até conversado entre o Senado e o Congresso. A votação provavelmente deve ser para junho, pelo que a gente pôde ver, e provavelmente deve ser para o dia 6 de dezembro. Qual a sua opinião aí como comentarista político? Exato. Esse já é um acordo entre o Congresso e o Senado, como o senhor bem colocou, né? E essa eleição, essa votação, melhor dizendo, ela está prevista realmente para junho e ela não será por videoconferência, como tem acontecido em outras votações por conta do período da pandemia. Ela será, na verdade, presencial, né? Voltando aí alguns parlamentares, voltando às atividades. Com isso, né, com essa pergunta que o senhor me fez, muda todo o cenário político, ao meu ver, todo o cenário, na verdade, todo o calendário eleitoral, na verdade, e, por que não dizer, calendário político também, porque muitas pessoas, né, candidatos, pré-candidatos, pretensos pré-candidatos estão se preparando, estavam se preparando, ganharam um pouquinho mais de tempo para se preparar, para fazerem aí as suas alianças, para correr atrás das propagandas, aprender um pouquinho mais sobre marketing, né? Eu tenho certeza que com essa mudança, o TSE, após a votação, a aprovação desse projeto, dessa emenda constitucional,
o TSE vai poder adequar o seu calendário eleitoral e assim quem teria que fazer a desincompatibilização há 6 meses atrás ganha mais um tempo, quem deveria, por exemplo, ter que fazer programas ou apresentação de programas televisivos até uma certa data com certeza vai aumentar, ou enfim, ganhe um pouquinho mais de tempo para fazer campanha eleitoral. Mas não está nada definido a questão, como vai ser o enfrentamento dessa campanha eleitoral por conta da epidemia, A gente está num período aí de adaptação. Mas eu vejo com bons olhos porque essa emenda constitucional, ela nos traz mais segurança para que não fique prorrogados os mandatos eletivos dos que já foram eleitos em 2016, Então essa eleição vai ser muito importante para todos nós, tenho certeza disso. E vamos torcer para que seja o melhor e dê certo, Para que, de fato, venhamos alcançar, aqui em meio de pandemia que vivemos, um momento difícil, temos que ver todas as alternativas para dar mais flexibilidade e alternativas à população de fazer o que é certo e fazer a escolha certa. Lembrando que a pessoa, nesse momento é que ela pode decidir, de fato, quem é que pode representá-la. Então, preste bastante atenção nas eleições, preste bastante atenção em quem você vai escolher, para que você possa realmente cobrar lá na frente. Bem, você já ouviu falar do projeto Costurando Vidas? Já começou a distribuição de máscaras aqui em Macapá, por esse projeto que é um projeto muito legal. Preste atenção nessa matéria. Inicialmente, os equipamentos de proteção foram entregues aos moradores dos residenciais São José, no Buritizal e Açucena. Cada família recebeu de 4 a 5 máscaras. As máscaras do projeto buscam evitar o contágio e a proliferação do coronavírus no município de Macapá. Ao todo, 77 costureiras e empreendedores foram habilitados por meio de edital e produzirão cerca de 100.000 máscaras caseiras, que estão sendo doadas às pessoas de baixa renda e também aos agentes públicos municipais que estão na linha de frente de combate ao vírus. As máscaras estão sendo confeccionadas em tecido, seguindo as normas da Organização Mundial da Saúde. Nessa semana de estreia, o RN Amapá teve uma grande audiência. Eu quero agradecer a você pelo carinho. Eu quero agradecer a você por estar nos assistindo, eu quero agradecer a você por estar sempre sintonizado e pela credibilidade que você tem dado ao RN Amapá. Temos recebido muitos vídeos. Presta atenção nesse vídeo aí que nós recebemos de algumas pessoas que estão ligadas no RN Amapá. Meu amigo Marcos Oliveira, estou ligada no programa Record News. Um abraço. E o carinho não tem sido somente por você, telespectadores, tem sido pela nossa produção também, que eu estou vendo aqui. Por favor, o nosso amigo aqui, o Rafa, que ajuda a gente aqui na produção, fez um desenho do RN Amapá. Não sei se dá para você ver aí. Dá para ver? Dá para ver? Ficou parecido? Se ficou parecido, você manda aí depois no WhatsApp e diz pra gente se ficou parecido ou se não ficou parecido. Eu gostei. Tira uma foto depois pra gente poder guardar aí de recordação, tá certo? Agora vamos de notícia de isolamento social. Em 5 semanas, pela pesquisa aqui em Macapá, o isolamento social ele tem melhorado a adesão cada vez mais aqui no município e também no estado. Vamos acompanhar aí agora a matéria. 56% da população aderiu à medida para frear a propagação da Covid-19 no 3º dia de isolamento social mais rígido em Macapá. As informações são do Instituto Inloco. A medida adotada veio após o colapso do sistema da saúde local, onde a ocupação das unidades de tratamento intensivo da rede estadual atingiu 100% nos últimos dias. Apesar de positivo, o patamar atual não é o bastante para controlar a doença. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é que o índice seja de 70%. Para isso, as medidas mais rígidas continuarão em vigor e haverá fiscalização em toda a cidade. Agora, eu quero fazer só um comentário em relação ao isolamento social, ao lockdown. A população ela aderiu e
podemos ver um resultado muito melhor. As pesquisas mostram isso. Agora já é importante o governo, a prefeitura, eu entendo a responsabilidade do senhor governador Valdez, eu entendo a responsabilidade do senhor prefeito Clécio, mas seria fundamental já começar a fazer um plano, que eu acredito que já tenha, mas um plano para poder começar a voltar a abrir as lojas. Eu estava passando ali perto de casa, quando eu estava vindo aqui para a TV, e eu pude ver lojas que já estão fechando. Eu imagino como é que estão os comerciantes nesse momento. Entendo, é importante, é fundamental agora salvar vidas. Mas existem comerciantes nossos que estão quebrando nesse momento. Existem pessoas que estão realmente com muita dificuldade financeira, pessoas sendo mandadas embora. Isso a gente pôde ver na entrevista que nós tivemos alguns dias atrás com o presidente da FEComércio, o Vítor Bino, né? Tivemos a entrevista com ele e sabemos a dificuldade que muitos estão enfrentando e muitos até que trabalham, que estão sendo mandados embora. Então é muito importante olhar para os dois lados, a questão da saúde e a questão da economia também. Vamos torcer para que tudo dê certo nesse lockdown, mas após o lockdown, torcemos também para que possamos começar a voltar aos poucos, com cuidado, mas a nossa vida normal. Bem, falando em pandemia, falando, né, em lockdown, vamos dar notícia boa agora. Já são mais de 2 milhões de pessoas no mundo que já foram recuperadas do coronavírus. Isso mostra que nós estamos no caminho certo. Estamos começando a vencer. Não estamos aqui só para poder falar de pessoas que foram contaminadas e as pessoas que infelizmente vieram a óbitos. Nós temos que também falar das vitórias que estão acontecendo, não somente aqui no estado, mas no Brasil e no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são 1.950.518 pessoas curadas em todo o planeta. No Brasil, também alcançamos aí uma marca importante. Os dados do Ministério da Saúde apontam que 125.960 pessoas aí, pacientes, estão recuperadas. Eu vou repetir esse número que é bem importante também. Recuperados, atenção, 125 mil, quase 126 mil pessoas que foram recuperadas, que testaram coronavírus e agora conseguiram se salvar dessa. E como prova de que estamos aí lutando e vencendo, olha aí essa outra matéria, idoso de 95 anos venceu o coronavírus. Olha a alegria, olha a felicidade. O José Manesco, de 95 anos, olha ele aí. Ele ficou internado por 15 dias em um hospital de São Paulo, mas teve alta e voltou para casa nesta semana. Ele deixou a unidade e foi recebido com muito carinho aí pela família. Agora é continuar em casa, tomando os cuidados necessários nessa época de pandemia. Mais um vitorioso e é até bom que a gente fala sobre essas vitórias aqui também no Hora News. Muito bacana isso. Dá um tchauzinho aí pra família. Aqui, ó, pra família. Aí, um tá indo pra casa. Povo, tá tudo querendo te ver. Tá feliz, né? O RN Amapá fica por aqui. Eu quero agradecer a presença do Odinei Nogueira, nosso comentarista político. Eu que agradeço o Marcos Oliveira pela oportunidade de estar aqui neste jornal de grande audiência aqui no estado do Amapá, que vem trazendo novidade, né? E eu já quero afirmar com vocês aqui o compromisso de toda segunda-feira. A gente está aqui no quadro comentando sobre política aqui no estado do Amapá e no Brasil. E o meu compromisso está firmado com você também. De segunda a sexta estarei aqui, amanhã, nesse mesmo horário, e todos os dias, de segunda a sexta, ao 12:30, com um compromisso de notícia e verdade da nossa cidade, Macapá, essa cidade maravilhosa, esse estado, Amapá, esse estado maravilhoso. Um forte abraço para você, meu amigo, e fique agora com o pastor Jadson Pereira com uma prece muito abençoada para você.